Mateus 22, aleluia, glória a Deus. O Senhor trata de várias questões, né? Mas o que nos chama a atenção é do momento, irmãos, em que é a forma que a gente recebe o convite e aceita ou não. Se a gente aceita, irmãos, vamos ser coerentes com dizer com a palavra. O Senhor falou tão amoroso com a gente, nos fez um convite tão bom, que a gente não pode rejeitar, que a gente tem que se atentar. Aleluia. Diz assim, irmãos. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Quem é esse filho, irmãos? Quem é esse filho que a Bíblia está dizendo aqui? Quem é o pai? Então, meus irmãos, o convite é importante. É importantíssimo. Porque é o rei dos reis. É sobre o filho dele. É sobre a igreja dele. Então é muito importante. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Aleluia. Oh, glória a Deus. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, meus irmãos? Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, lemos a sua palavra. Esta palavra, Senhor, que nos exorta, que nos chama a atenção, pois está chegando a hora, Pai, e nós precisamos tomar a decisão que agrada ao Senhor. Aleluia. Antes éramos maus, Senhor, tão maus, ó Deus, que não éramos dignos de nada. Mas o Senhor nos tornou bons pela sua bondade, segundo a medida da fé que fomos, ó Pai, obtendo do Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos na sua presença nesta manhã maravilhosa.
neste dia tão bom, Pai. Oh, Senhor de toda a glória, sentindo a sua presença, podendo, Senhor, compartilhar contigo as nossas necessidades. E a nossa maior necessidade, Pai, aleluia, é exercitar a fé que o Senhor nos deu de graça. Aleluia. Nos ajude, Senhor, pois queremos vencermos a nós mesmos. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que a nossa vida está escondida no Senhor. Alguém olha para nós com um ódio tão grande, mas tão grande, que se ele pudesse, ele nos tragaria vivos. Aleluia, ou seja, nos engolia. Mas, irmãos, há um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para participar junto com Ele, aleluia, da vida eterna. Nós vamos para um lugar, meus irmãos, que é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, irmãos, que será para sempre. Aleluia, para sempre. E é por isso que o Senhor nos chama a nossa atenção pela sua palavra, de que foi lançado o convite para o povo. Ele queria aquele povo, irmãos, ele queria aqueles lá. Mas eles rejeitaram, porque se achavam mais importante do que o rei. Entende, irmãos? Eles se achavam mais importantes, ele tinha coisa mais importante a fazer do que ir para um banquete feito pelo rei. Aleluia. Qual momento da sua vida, irmãos, é melhor do que estar na presença do Senhor? Existe um momento que é melhor? Ainda que seja para estar numa festa de casamento, numa celebração muito importante, será que é mais importante do que atender ao chamado do Senhor? Acho que não, não é, meu irmão? No nosso senso comum, no nosso raciocínio, a gente tem como mais importante atender ao Senhor. Houve momentos da minha vida que eu fui recriminado para não ir numa festa com a minha família. Porque eu preferia estar na casa do Senhor. E não me arrependo, meus irmãos, porque aqueles que participavam de festas de aniversário, casamento, e vai para lá e vem para cá, muitos estão caídos. Mas olha quão importante esse convite, que não há nada melhor do que atender esse convite. Aleluia. É sobre a vida eterna, irmãos. É sobre o nosso casamento com o Senhor. É sobre as bodas do Cordeiro. Os irmãos sabem o que são bodas, né? Então, meus irmãos, é isso aí que o Senhor quer para a nossa vida. Ele deu esse exemplo para que a gente sentisse vontade de estar com Ele. Eles rejeitaram. E o Senhor nos deu uma veste nupcial. E ao rejeitar os convidados, quando rejeitaram, o Senhor disse, não, está tudo preparado, já está pronto.
Esse banquete não vai ficar dessa forma, não. Ninguém vai se perder, não. Essa comida era para os que o Senhor veio primeiro. Só que eles rejeitaram. Aí o Senhor olhou para nós. Nos chamou. Você se lembra, irmãos, da chamada que o Senhor te fez? Como você era? A gente não estava caído pelas esquinas, a gente não estava perdido. Por melhor que a gente era, né? Por mais zelar, ter amor no nosso coração para espalhar para as pessoas, a gente era mal. Ainda estamos melhorando um pouquinho, porque a gente precisa melhorar para ir ao encontro do Senhor, atender ao chamado do Senhor, o último chamado, que é para viver eternamente com Ele. Mas a questão é, irmãos, que quando o Senhor faz o convite e a gente rejeita, irmãos, estamos perdidos, né? Estamos perdidos. Não temos mais direito a entrar na presença dele. E veja, irmãos, que o Senhor rasgou o véu do templo de alto a baixo, não tem mais separação para aquele que crê. O que é que tem que fazer? Só crer, né? Porque crendo a gente vai se livrando, irmãos, dos nossos maus costumes. Eu quero o maior mentiroso do lugar onde eu morava. Primeira coisa que eu falei, Senhor, tira isso da minha vida. Não é mais a minha cara, não quero mais isso, não. E o Senhor tirou. Ô Senhor, olha, passa colírio nos meus olhos, porque se não for assim, eu não vou conseguir ver ao Senhor. E o Senhor foi nos vestindo em uma veste tão branca, irmãos. Era tão vermelha, tão horrível. E o Senhor nos deu uma veste branquíssima. E as vestes da núpcia é branca, né? Coisa mais linda. Imagina o que o Senhor nos deu. Mas quando a casa estava cheia e o rei estava alegre, ele foi lá observar os seus convidados, bons e maus. E interessante, irmãos, é que todos estavam vestidos com vestes nupciais. Os bons e os maus, ou seja, aqueles que eram mais maus. Ou seja, santos e pecadores. Porque, como o nosso irmão Austin disse, o Senhor olha para o que a gente tem dentro da gente. Eu nunca esqueci de algo que eu li a respeito de João Bunyan, né? Ele era um militar, mas nas guerras dele lá, quando alguém pedia perdão, ele perdoava. E por isso ele foi expulso do exército, né? Porque lá a gente é treinado para matar. Mas como o inimigo vem, perdão, a gente perdoa, não serve mais para o exército dos homens, não. Porque há amor no coração. Entende, irmãos? Nós temos que ser amorosos, como nosso Pai é amoroso. Nosso Deus é amor, irmãos. É amor puro, verdadeiro, amor que não se abala, amor que leva aquele que está caído a sentir amor novamente por Deus. Mas o Senhor está observando, ele viu alguém lá sem as vestes que ele distribuiu na entrada do lugar das bodas, né? Ele foi entregando, ele entregou para você. Amém? Aleluia. Glória. Está zelando bem, irmãos? Não pode haver fracasso não, irmão, senão fica o pinguinho lá, né? Lembra-se que Satanás acusou o sumo sacerdote Josué porque ele estava com uma pintinha quase
quase assim invisível, mas ele acusou, ele disse, não, está com as vestes sujas. O Senhor quer que a gente se limpe cada dia mais. Para o limpo, ele diz, limpe-se mais ainda. Limpe-se mais ainda. Quanto mais se limpar, mais limpe-se mais ainda. Mas quem for sujo, se suje mais ainda. E se sujando, se suje mais ainda. Mas temos que zelar por essas vestes, irmãos. Aleluia. Você entende? O sangue de Jesus foi derramado lá na cruz por nossas culpas, por nossos pecados. Esse sangue nos tornou puros pela pureza do sangue, limpos, mais limpos do que a neve. Não é, meus irmãos? Não é coisa de se pensar. Todas as vezes que o inimigo disser assim, ó, olha para lá, você dizer, não, eu não esqueci a palavra que o nosso pastor falou a respeito de Jó. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Façamos essa aliança, irmãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos pés. Vamos nos apegar às coisas puras, às coisas verdadeiras, até porque, irmãos, o Senhor, quando Ele chega, Ele já sabe, não é? Antes da fundação do mundo, antes da gente nascer, Ele já sabe o nosso jeitão que a gente está aqui hoje. Oh, irmãos, mas esse amor é tão grande, mas tão grande, que Ele diz, olha, não estou me agradando muito, não. Você precisa melhorar, Senhor. É tão lindo, é tão maravilhoso, quando a gente é chamado a atenção pelo Senhor. Oh, meu irmão, não sei o que você anda fazendo, mas eu sei o que eu ando fazendo. E eu tenho os meus momentos com o Senhor, de dizer, olha, Pai, o Senhor viu? Eu sei que o Senhor viu, eu sei que o Senhor já sabia antes mesmo de tudo acontecer, mas aconteceu, Pai. E eu estou aqui. Eu não quero ir para outro lugar, não. Eu quero ficar aqui, na sua presença. Me ajude. Me conceda força, me conceda graça, porque, Senhor, se eu for para lá, se eu falar, se eu pensar, se eu tocar, Senhor, não vai ser bom, não. Mas eu quero ficar aqui. Eu corro, me lanço aos teus pés, Senhor, e peço a tua misericórdia. Não é maravilhoso, irmãos? A gente tem um lar, a gente tem um pai, é o melhor dos pais, né? Irmãos, às vezes a gente vai falando, né? E vai se lembrando do acontecimento do dia a dia. E no dia de sexta-feira, né? Eu ia vindo lá pelo pátio do condomínio, e a criança desceu do carro e bateu a porta. Mas para quê, irmãos? Eu pensei que ele ia levantar o menino e jogar no chão. O Senhor não, meus irmãos. O Senhor chega com o seu jeito e diz, olha, não faça mais isso. A gente, como bom pai, irmão, sempre fez isso, né? Ó, filho, minha vontade era de bater para você, porque você desobedeceu. Mas não faça mais isso, não. Não é, irmãos? É isso, a gente vai falando da nossa vivência, irmãos. É complicado viver no mundo. Se a gente der atenção para o mundo, a gente se esquece de olhar para Deus. Antigamente, a gente se levantava pela manhã, dobrava o joelho, agradecia a Deus, tinha aquela conversa com o Senhor, alegre, dizer, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Mas, irmãos, a primeira coisa que a gente faz quando levanta, se
Se não é verdade, irmãos, pode falar, viu? Você tem voz aqui, nós estamos na casa do nosso Pai. Primeira coisa, a gente que usa óculos, é botar o óculos, pegar o celular e ver o que está escrito lá. Não é, irmãos? Eu sei que você já ouviu isso, mas ouça novamente e coloque na sua vida que a primeira coisa vai ser buscar o Senhor pelas manhãs, porque Ele é quem dá livramento. No Senhor não tem essa de falar besteira não, de falar mentira não. E é aquilo que é. Não é? Aleluia. Então o Senhor disse, amigo, como entrasse aqui sem teres veste nupcial? Como é que você conseguiu entrar? Ou seja, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Sem as vestes de alegria. Que é a veste nupcial. Não é para a gente estar festejando, se alegrando, sentindo a comunicação do noivo, do rei, do dono da festa. Não é, meu irmão? É ou não é? Aleluia. Porque, irmãos, eu aprendi a louvar a Deus sob qualquer circunstância. Até limpando o banheiro da igreja. Oh, Senhor, como é bom estar aqui com esse rodo, com esse pano de chão, com esse balde de água, limpando este lugar, porque aqui pode vir o mais perverso dos homens, mas o Senhor tem o poder de libertar a mente dele, e ele sair daqui da sua perversidade e sair por essas portas cheio da tua bondade e da tua misericórdia. Entende, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Essa parábola, meus amados irmãos, ela nos apresenta uma lição muito elevada, né? De importância muito elevada. Por quê, irmãos? Ela não está apresentando um rei que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o poder de matar e tem o poder de dar vida novamente. Né? Nós não estamos falando aqui de qualquer rei humano aí, de qualquer rei do inferno, não. A gente está falando daquele que pode, daquele que tem todo o poder, daquele que tem o poder de mudar os nossos pensamentos, de mudar os nossos passos, de nos tornar uma nova criatura. Não é, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu me alegro. Porque hoje a gente sabe tratar as pessoas com aquele amor. Quando às vezes tem pessoas, né, irmãos, que é aquela pessoa problemática, nociva, mas a gente chega com o amor do Senhor. Né? Aleluia. E a pessoa muda. A pessoa muda. Ela olha para a gente, ela está tão brava, né, que fica cega, mas quando ela olha nos nossos olhos, ela desmorona, porque o Espírito Santo do Senhor, que está na nossa vida, toca na mente daquela pessoa e ela fica sem saída. A única saída é o Senhor. É, irmãos? Um exemplo muito grande é entre casais, né, irmãos? Às vezes eu já ouvi uma discussão tão ferrenha que eu falei, misericórdia, Senhor, entra com a sua providência, Senhor. Entra com a sua paz, o Senhor é o príncipe da paz. A gente mesmo, na nossa casa, às vezes a gente tem aquela divergência, mas a gente diz, Espírito Santo, olha o que eu pensei. Olha o que eu falei. Olha como eu estou tratando, né? A minha esposa, ou a esposa, ou o esposo. É diferente da maneira que o Senhor me trata. Pense, irmãos.
numa pessoa que sabe perdoar, que perdoa é o Senhor. E Ele nos ensina isso. Né? Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor rejeitou os saduceus, irmãos. Os fariseus, porque nada que ele fazia abençoava as pessoas, mas afastavam as pessoas da palavra do Senhor. Né? Eles não criam na ressurreição. Então está fora, irmãos. Porque o Senhor, Ele vai ressuscitar, não é? Aleluia. Então nós cremos. Com todas as forças. Quem tiver morto vai ressuscitar. Uns para o desprezo eterno e outros para a glória, a vida eterna, a eternidade. Né? Então, você vê, irmãos, que o Senhor é justo. O Senhor falou, olha, eu convidei para virem ao meu banquete. Você já pensou a sala do banquete real? E o banquete desse rei, e a sala do trono desse rei, a sala do banquete, desse banquete, irmãos. Você consegue mensurar o tamanho desta sala? Ou a largura, ou a altura? Você consegue? Às vezes eu fico querendo mensurar, né? Ou seja, achar o tamanho dessa sala, a grandeza. Eu sei que é imponente, é grande, porque são tantos quanto a areia do mar que irá participar ali das bodas do Cordeiro. Aleluia! Tudo está preparado. Tudo está preparado. Quer ir para o banquete, para as bodas do Cordeiro, meu irmão? Aleluia! Vamos melhorar esse ano. Vamos buscar mais, vamos estar mais disposto. Vamos comparecer mais, irmãos, porque aqui você é importante para Deus. Você é importante para mim, irmãos. Quando eu vejo você nessa fé, vindo de longe para congregar nesse lugar, chega cedinho. Quando você chega cedo, a gente sente alegria. Imagina o Senhor, né? Aleluia. Eu sempre gostei de estar antes do horário, meus irmãos. E isso me ajuda até o dia de hoje. Porque, irmãos, aleluia, aleluia, apesar de ser imperfeito, pecador, eu amo o Senhor. E sei que você o ama também. Mas vai jogando fora, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que bom, né, irmãos? Que nós estamos alegres, né? Aleluia. Que comparecemos aqui para meditar a respeito do nosso futuro. E o nosso futuro depende de nós. Depende do que andamos fazendo na presença desse Deus. Às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo, mas Ele está vendo. Está se anotando. Naquele dia a mentira vai ser presa. Meus irmãos, quando eu penso nisso, dá até... o coração até acelera, né? Aleluia. Mas é assim que o reino dos céus é semelhante, aleluia, a um rei que celebrou as bodas. É semelhante. O convite é o mesmo. Ele convidou, está convidando ainda, está em tempo. Né? Ele diz também, ele alerta. Olha bem, irmãos, ele alerta que a metade é imprudente. Mas a outra metade é muito prudente. Tão prudente que quer, irmãos, aleluia, encher o seu candeeiro. Olha, não vou faltar no culto de oração, porque é lá que eu me encho. Pensou nisso já, irmão? Mas aquela pessoa é desagradável. Não, mas eu preciso estar lá porque eu vou receber dele. Aleluia, ele que me fortalece.
Ué, se depender de mim, irmãos, os irmãos estão perdidos. Nem pão vão ter para se alimentar. Mas a gente depende dele. E a gente quer receber dele. E o lugar é esse aqui. O lugar é na presença, irmãos. É a presença dele quem nos fortalece. É a presença dele que nos enche de ânimo, de fé, de amor, de bondade. Né? Dá vontade de chegar ali e abraçar o morador de rua, o assassino, o violento. Irmãos? Aleluia. Dá vontade, irmãos. Porque a gente já encontrou pregando a palavra aí pelas ruas antigamente, que hoje a gente nem faz mais isso, né? Que vergonha. Né? A gente sabe que mataram os servos desse rei porque eles foram fazer o convite. Né? Mataram os discípulos. Mataram os servos do Senhor, mas que eles fizeram o convite, eles fizeram. E daí? Agora eles vivem na eternidade, junto com o Pai. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse o Senhor. É palavra do Senhor, irmãos. É palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então é dessa forma, irmãos. É melhor que a gente lute, porque nós dependemos dessa luta, desta garra, desta vontade, desse ânimo que o Senhor nos dá, dessa força em manter as nossas vestes brancas. Porque aqui é uma parábola, mas vai ser semelhante. Já pensou o Senhor lá no céu olhar para a gente? Aqui não entra homem sem vestes nupciais, não. Aliás, nem vamos chegar, daqui mesmo já a escolha vai ser feita, né? De repente, os convidados já estão lá na festa. Muitos irmãos dos judeus, eles queriam atender ao convite do rei, mas eles temeram os homens. Né? E quando ele entrou lá no local das bodas, ele estava sem as vestes nupcial. Né? Ele ficou sem porque estava com medo dos homens. Então não entendeu nada de quem era Deus, de quem era o filho desse rei. Não entenderam. Você entende, irmão? Cada coisa errada que a gente faz, irmão, a gente já poderia perder o direito de entrar nas bodas do Cordeiro. Cada pensamento que a gente tece a respeito dos nossos irmãos, a gente já não é mais digno. Mas a gente corre para onde? Opa! Pensei mal do meu irmão. Pai, me perdoa, tira isso. Tira, Senhor. Tira da minha vida, porque eu quero estar lá com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos nos esforçar mais. Vamos querer estar mais na presença do Senhor. Louvando, engrandecendo, bendizendo, dizendo todo momento, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muita gratidão no coração, pedindo mais amor, Senhor, eu quero amar, porque dá vontade de matar aquele sujeitinho ali, mas eu quero amar, eu amo aquela pessoa, eu não odeio, eu não quero mais pensar nada. Aí você vai ver brotar em você o amor de Deus. Porque ele chamou bons e maus e vestiu-os. A maneira que as pessoas aceitam o convite, ele veste. Já tem as vestes. Agora é só manter com as vestes branqueadas, né? Em quê? No sangue do Cordeiro. Que Deus os abençoe, meus irmãos.